importante você estudar. O porquê que você quer ir para a escola. O porquê que a escola vai fazer bem para você. E tenha paciência. Tá bom? Vamos lá. Com quantos anos você fez a primeira prova das Forças Armadas? A pessoa falou aqui, né? A pessoa é apaixonada pelas Forças Armadas e perguntou quando eu fiz a prova. Vou contar aqui uma história engraçada, não é? Eu tenho um tio, né? Chamado Luiz. E esse tio, ele brincava muito comigo, porque no ano 2000 eu fiz 18 anos. Então ele dizia para mim que no ano 2000 ia ter uma grande guerra, né? E eu iria para a guerra. Então eu cresci com medo de ir para a guerra. Eu cresci com medo de ser militar, eu não queria ser militar. Mas, com os meus 16 anos, eu comecei a trabalhar e estudar. E como a vida estava difícil, trabalhando e estudando. Dormindo muito tarde, acordando muito cedo. E aí a mãe de um amigo meu, um amigo chamado Euler Florencio, a mãe dele, casada, né, com o pastor Florencio, o marido dela, sargento da Marinha, um dia na casa dela, ela mostrou a foto do marido fardado e disse para eu e os meus amigos, né, que estávamos na sala, para nós investirmos nessa carreira militar. E foi ali naquele dia, naquela casa, que uma luz brilhou na minha mente e eu comecei a pensar nas Forças Armadas. Então, essa pergunta aqui, né, quando foi que eu fiz a primeira prova? Então, tudo começou com meus 18 anos, quando eu me alistei, né? Então, me alistei para servir na Aeronáutica Brasileira. E aí, depois que eu me alistei, que entrei no ambiente militar, então eu comecei a prestar concursos para a Aeronáutica. Então, a idade foi 18 anos. Fiz vários concursos, né? Aprendiz de marinheiro, sargento do Exército, taifeiro da Aeronáutica, até conseguir a aprovação. A segunda pergunta que a pessoa faz aqui é: você viu corrupção na política? Bem, eu não tive ainda, né, esse privilégio. É um privilégio fazer parte da política. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa ideia, né, de que política só tem corrupto, mas não é assim. Na verdade, a política é uma profissão, como a medicina, como o militarismo, como os agricultores. Política é uma profissão. E assim como tem corrupto na agricultura, nas Forças Armadas, e que como tem corrupção dentre tantas áreas, a área da educação e entre outras áreas, existe também corrupção na política. O que acontece é que quando se descobre a corrupção na política, isso sai na televisão, não é? Por quê? Porque as pessoas votaram, as pessoas deram um voto de confiança naquela pessoa e aquela pessoa enganou, traiu. Então, eu nunca tive um envolvimento direto com a política. Já vi corrupção, mas na televisão junto com você. Essas mesmas matérias que você vê na televisão são as que eu vejo e que infelizmente nos entristecem, não é? Porque todo político, ele recebe uma carta de confiança do povo para gerir bem o dinheiro do povo em favor do povo. Essa é a ideologia de política. A política, né, que são presidentes, senadores, governadores, deputados, prefeitos, eles são funcionários públicos que deveriam trabalhar para o povo. E sempre acontece a corrupção quando esses políticos não trabalham para o povo, mas trabalham para eles mesmos. Mas é importante a gente entender que a corrupção está desde a fábrica de caixa de fósforo até a fábrica de foguete. O problema não está no que se faz, não é a política que é o problema. O problema é o ser humano e o pecado que tenta o homem. Deus já conversou com Caim lá no Éden. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Então o problema não é a política. O problema é o homem, que precisa fazer a vontade de Deus e não a vontade de pecar, a vontade de fazer a coisa errada.
A pessoa escreve aqui, né, que tem sonho de entrar para as Forças Armadas, né, que Deus te abençoe, estude bastante, que você consegue. E aí a pessoa me pergunta aqui se eu tenho um sonho de crescer nas Forças Armadas, né? Então tenho sim. Eu já fiz 3 concursos, né, lá dentro e passei nos 3. No último eu passei como primeiro colocado do Brasil. Hoje não existe mais nenhum concurso dentro da minha área que eu possa crescer. Eu estou aguardando, né? Eu preciso aguardar alguns anos para que eu possa fazer uma prova, para que eu possa crescer profissionalmente. E o meu objetivo é, quando eu tiver a oportunidade de fazer essa prova, eu também ser aprovado nela. A Bíblia diz que existia um espírito excelente, tanto na vida de José, quanto também na vida de Daniel. Então, Daniel foi um grande homem de Deus dentro da Babilônia, e José foi um grande homem de Deus dentro do Egito. Então eu também peço a Deus isso na minha vida, que o Espírito Santo de Deus esteja presente na minha vida, para que eu possa ser o melhor que eu posso ser. É muito interessante isso, você e eu, nós não lutarmos para sermos melhor do que os outros. Mas todo homem e toda mulher tem a missão de lutar para você ser o melhor de si mesmo. Você precisa dar o seu melhor. É importante você saber que às vezes, numa prova de física, numa prova de matemática, você tirou um 7. O melhor é 10. Mas, às vezes, o teu 7 é o teu melhor. E você deve se alegrar muito com o teu 7. Contam alguns que o grande Albert Einstein, ele tinha dificuldades em geografia e história. Então, é muito difícil as pessoas serem boas em tudo. Mas é muito importante você e eu sabermos que nós precisamos ser pessoas dedicadas para nós darmos o nosso melhor em tudo aquilo que vier à nossa mão. É isso que está escrito lá no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes fala, para tudo que vier à tua mão, você dá o seu melhor. Dê o seu melhor. A pessoa pergunta aqui, né? Quando eu chegar na escola de especialista da aeronáutica como estagiária, eu vou ganhar dinheiro? Bom, quando você chegar lá, você não vai ganhar dinheiro. Eu digo chegar porque todo funcionário público, tudo no serviço público precisa ser publicado. Isso publicado, o que significa isso? Tem que ser digitado em um papel e dado publicidade. As pessoas têm que tomar ciência. Isso se chama burocracia. Isso leva um tempo. Então, ninguém, quando colocar o pé na especialista, vai receber dinheiro de imediato. Porém, após esses documentos serem publicados, não é? Às vezes ali em torno de 2 meses, aí todos os alunos da escola de especialista eles recebem uma ajuda de custo. É como se fosse um salário por mês até você se formar. Tá bom? Então, existe sim uma ajuda de custo que o aluno na escola de sargento da aeronáutica ele recebe. A pessoa pergunta assim, quanto tempo, Luiz Cláudio, você dá palestra, não é? Bom, eu vou usar um sinônimo aqui da palavra palestra, que eu vou usar a palavra aula, não é? Uma palestra pode ser uma aula. Então, eu já dou aula desde os meus 18 anos. Eu estou com 38 anos agora, então eu já estou há 20 anos ministrando, né, palestras, aulas. Graças a Deus, né, eu já tive mais de 1000 alunos e já dei mais de 10.000 horas de aula. Né? Então, é motivo de muita alegria. Eu gosto de dar aula, gosto de transmitir conhecimento, é uma coisa muito boa. E obrigado pela pergunta. Né? Então, há quanto tempo? Há 20 anos. Outra pergunta. Com quantos anos você aceitou a Jesus? Né? Eu aceitei a Jesus com meus 17 anos de idade. Então foi com 17 anos de idade que eu levantei minhas mãos e falei, Senhor Jesus, eu vou te servir. E aí a mesma pessoa pergunta, quando que você se batizou? Eu me batizei no mesmo ano. Então eu me
Eu aceitei Jesus em 1999, no mês de julho, mês 7, e eu me batizei em 19 de dezembro desse mesmo ano de 1999. E aí a pessoa pergunta aqui também para mim se eu sou de berço cristão. Sim, não é? A minha avó, Vitalina da Cruz de Oliveira, era cristã da Igreja Assembleia de Deus. O meu avô também, Sebastião Guilherme, também era da Assembleia de Deus. E a minha mãe, na minha infância, ela me levava, né, para a igreja. E eu tive esse privilégio de ter a minha infância na casa de Deus. E aí, lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando for velha não se desviará dele. Então eu tenho esse versículo escrito na tábua do meu coração. E esse é o desejo do meu coração. Servir ao Senhor Jesus até o último dia da minha vida. Hudson Taylor, ele disse que se ele tivesse 1000 vidas, ele daria 1000 vidas para Jesus, não é? Eu tenho certeza que eu não tenho 1000 vidas, eu só tenho uma. E essa uma vida minha, eu já entreguei na mão dele, na mão de Jesus. Já estamos caminhando para o final, né? Sei que foram muitas perguntas, mas a gente já está caminhando para o final. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? É muito interessante, né? Decisão difícil. Eu pensei e perguntei até a minha esposa para ela me ajudar. Qual foi a decisão mais difícil da minha vida? Eu tomo muitas decisões importantes que afetam tanto a minha vida quanto afetam a vida de outras pessoas. Mas eu acho que a decisão mais difícil da minha vida foi escolher a pessoa para eu me casar, não é? Foi essa decisão de me casar com Kátia, de construir com ela uma família. Eu vou confessar a vocês, eu fiquei muito apreensivo, com medo, sim, medo de errar, porque a gente entende, como diz a Bíblia, que casamento é um só. Então eu não queria errar. E graças a Deus, já estou 13 anos casado, tenho 2 filhos. Eu sou muito feliz, né, com essa esposa que Deus me deu. Então, foi uma decisão muito difícil. Mas o Senhor foi comigo, eu ouvi, né, os anciãos da igreja, eu me aconselhei com pessoas e essas pessoas me conduziram no caminho certo. E aí uma segunda pergunta aqui que a pessoa colocou, ela perguntou o seguinte: como vencer o seu homem? Eu acredito que seja o seu homem interior, né? Como vencer o seu homem interior? A Bíblia diz que existe uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. O apóstolo Paulo, ele diz que o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que não quero, esse faço. Essa luta de você contra você mesmo, não é? E como que você vence essa luta? Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você sozinho, você não consegue vencer. Talvez você que fez essa pergunta, né, como vencer esse homem interior, talvez você está tentando vencer com a força do seu braço, com as suas próprias técnicas, com as suas próprias maneiras, mas a melhor forma de você vencer as batalhas da sua vida é você pedir socorro ao Senhor, pedir ajuda a Deus, para Deus te fortalecer, para você vencer as tentações, vencer as vontades do seu homem interior, né? Essas vontades loucas que às vezes vêm, né? Pensamentos doidos que vêm à sua mente, vontade de fazer coisas que você sabe que Deus não aprova. E quem é o seu melhor ajudador? É o Espírito Santo de Deus. Então, quando você estiver vivendo essa batalha, peça ajuda a Deus, peça para que o Senhor possa te fortalecer. O que você mais gosta de fazer? Uma pergunta aqui que me fizeram, né? O que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de fazer muitas coisas, não é? Mas eu acho que eu não vou responder o que eu mais gosto de fazer, mas é com quem eu gosto de fazer. Então, eu gosto de fazer muitas coisas com a minha família, não é? Então,
Eu não sei se eu vou responder adequadamente, mas eu acho que eu gosto de fazer muitas coisas com a minha família. Então eu gosto de fazer com a minha família. Seja aquilo que eu for, né, fazer, eu gosto de fazer com a minha família. Gosto de nadar, né, gosto de jogar futebol. São coisas, né, que me alegram. Né? E é importante saber isso. Né? O cristão, ele não vive, né, só para ler a Bíblia e ir para a igreja. Nós temos uma vida comum, nós estudamos, nós trabalhamos. E é muito importante nós termos prazer em tudo aquilo que nós fazemos. E aí a pessoa faz uma pergunta difícil aqui. Você é humilde com todas as pessoas? Eu li um livro chamado O Líder Perfeito, de Kenneth Boa. E esse livro ele fala que a humildade tem que ser uma virtude que as pessoas percebam em você sem você falar nada, não é? Eu não posso chegar para alguém e dizer assim, olha, você percebe como eu sou humilde? Eu já não estou sendo humilde quando eu faço isso. A humildade é você ser simples de coração. E aí eu não sou talvez a pessoa ideal para responder isso, né? Talvez seria a minha esposa, né? Os meus amigos. Os meus amigos talvez seriam as pessoas ideais para responder se eu sou humilde ou não, não é? Mas o que eu sei é que eu tento ser, não é, simples com todas as pessoas. E aí me perguntaram aqui, né, assim, você dá dinheiro para as pessoas que precisam? Quando eu falo dar dinheiro para as pessoas que precisam, parece que eu tenho muito dinheiro, né? Eu não tenho muito dinheiro, mas a Bíblia fala sobre 4 grupos de pessoas que nós temos que ter uma atenção especial. E que 4 grupos de pessoas são essas? São os órfãos, aqueles que não têm pai ou mãe, ou não têm um dos dois, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. Quem são os necessitados? São os pobres. Eu sempre entendo que quando alguém me pede alguma coisa, o ato de pedir, ele precisa estar junto com a humildade, não é? Há muitas pessoas que precisam de ajuda, mas não são humildes o suficiente para pedir. Então, quando alguém pede, é que ela realmente está necessitando. E sempre na medida do possível, né, quando eu posso ajudar, eu ajudo. Não é? Então a gente sempre ajuda com aquilo que a gente pode. Uma vez um amigo me lembrou um versículo bíblico muito importante que diz que Jesus resumiu os mandamentos em 2, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a medida do meu amor para as pessoas ao meu redor precisa ser também esse amor que eu tenho comigo mesmo. Às vezes, algumas pessoas, elas acabam tirando do seu prato para dar para outros, mas algumas acabam, às vezes, ficando sem. Então, isso está ultrapassando o amor que a Bíblia ensina. A gente pode compartilhar. Se eu tenho um pão, eu parto ele ao meio, eu fico com a metade e dou a metade para o outro. Mas eu não posso dar o pão inteiro para o outro. Então, a gente precisa sempre abençoar, mas à medida das nossas possibilidades, não acima delas. E a última pergunta, eu já respondi, que é se eu já li a Bíblia toda. A resposta é sim. Não é? Muito obrigado. Quero agradecer ao diácono Anderson Carneiro, que me convidou para estar aí na Igreja Assembleia de Deus da Rua Guarani, estar aí nesse congresso tão abençoado. Quero dizer que eu estou disponível, quando quiser me convidar novamente para ir aí, estarei aí com vocês. Foi um dia muito bom, muito abençoador, e que Deus abençoe a vida de todos os adolescentes e jovens que fizeram essas perguntas. Esse vídeo ele vai ficar na internet, e eu tenho certeza que ele não vai abençoar só vocês que perguntaram, mas vão abençoar também todos os jovens que compartilham das mesmas dúvidas. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado.